Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa disciplina de algoritmos de Monte Carlo e cadeia de Markov. Vamos começar. O roteiro para a aula de hoje a gente vai falar sobre limitantes de probabilidade, vamos falar de 4 desigualdades fundamentais, apresentar o conceito de with high probability ou com alta probabilidade e falar um pouco sobre o limitante da união. Então, vamos começar falando sobre por que falar sobre limitantes de probabilidade, né? Então, muitas vezes a gente quer calcular probabilidades de um evento e isso pode ser muito difícil. Pode ser difícil do ponto de vista analítico, porque eu não consigo escrever uma equação para aquele evento de probabilidade, e pode ser difícil computacionalmente falando, tá? Um somatório muito complicado, alguma coisa assim. Então, o que a gente gostaria de fazer é calcular um limitante inferior ou superior para a probabilidade daquele evento. Isso muitas vezes vai ser mais fácil do que calcular a probabilidade exata. Então, para ficar bem claro, né, eu tenho um evento A, eu gostaria de calcular a probabilidade de A, e eu não consigo fazer isso diretamente, então eu gostaria de calcular um limitante superior, né, o de A, né, um número tal que a probabilidade seja menor ou igual que esse número, e um limitante inferior, L de A, né, um número tal que a probabilidade seja maior ou igual que esse número. Em geral, a gente está interessado na probabilidade de cauda ou de cabeça da distribuição, e isso vai ficar mais claro nesse meu próximo slide, onde a gente fala sobre cauda e cabeça. Então, seja x uma variável aleatória e μ o valor esperado dela, a cauda de uma distribuição são valores de x bem maiores do que a média, e a cabeça da distribuição são valores de x bem menores do que a média. Então, aqui na figura, né, tem uma ilustração de uma distribuição normal, né, que é uma distribuição do QI entre uma população de pessoas, é uma aproximação, né, da distribuição empírica de QI de um grupo de pessoas, e aí você tem uma média, um μ aí, em torno de 100, e você vê que a distribuição, né, ela decresce rapidamente quando você sai da média, seja para valores maiores do que a média ou menores do que a média. Então a cauda e a cabeça, informalmente falando, né, são essas regiões da distribuição que estão longe aí da média. Então, por exemplo, gostaria de calcular a probabilidade de x ser maior do que k vezes μ. Né? μ aqui é a média, qual é a probabilidade de x ser maior do que um multiplicador, né, vezes a média, para k aqui maior do que 1. E a mesma coisa, a probabilidade de x ser menor do que k vezes μ, onde k aqui agora é um número menor do que 1. Então, repare que essas probabilidades são de eventos extremos, né? Eventos longe da média. Então, para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo com um dado honesto, onde eu vou jogar ele 50 vezes, e esse meu dado tem 10 faces, de 1 até 10. Vamos chamar de n o número de vezes que o resultado do dado é um número primo. Okay? Então, x de i é o resultado da iésima rodada do dado, e agora eu gostaria de calcular alguma coisa sobre n. Então vamos definir n, essa variável aleatória, como sendo o somatório das indicadoras de x de i. Então a indicadora aqui vai indicar se o número, o argumento, né, se o número é primo ou não. Então a indicadora vale 1 quando o argumento é um número primo. Então eu vou somar para todos os possíveis valores, né, das diferentes rodadas, e isso vai me dar o número de números primos nessa minha realização. Então a pergunta é qual é a probabilidade de n ser maior ou igual a 40? Qual é a probabilidade de eu ver 40 ou mais números primos quando eu jogo o meu dado 50 vezes? Bom, nesse caso aqui a gente consegue calcular a distribuição de n. A distribuição de n aqui, bom, são tudo eventos independentes. Eu preciso calcular a probabilidade de sair um número primo, isso é igual a 2 quintos. Okay? A gente tem aí 4 números primos. Okay? Então, com isso, a gente tem esse evento de probabilidade de x de i ser igual a 1, e a gente tem a soma, né, de indicadoras independentes. Então, cada indicadora dessa é uma Bernoulli. Então, essa distribuição de probabilidade é uma binomial, com parâmetros 50 e 2 quintos. Então, eu quero calcular a probabilidade de n ser maior ou igual a 40, e a gente até tem uma fórmula fechada para isso. Isso é a soma, né, da cauda da binomial. É a probabilidade de C igual a 40, ou C41, ou C42. Repara que todos esses são eventos mutuamente exclusivos, então eu posso somar
todas essas probabilidades. É exatamente isso que está acontecendo nesse somatório. A binomial tem fórmula fechada, então é a combinação de 50i aí, 2 quintos elevado a i, 1 menos 2 quintos, que é 3 quintos, elevados a n menos i. Bom, o problema aqui é que pode ser difícil calcular esses coeficientes de Newton, né? E esse somatório poderia ser muito longo. Então, em vez de calcular essa probabilidade exata, que a gente consegue até fazer com o computador, de maneira aproximada, eu gostaria de calcular um limitante superior, ou inferior, na verdade, superior, desculpa, para essa probabilidade. Então, muito bom. Vamos começar, então, falando sobre uma desigualdade, a desigualdade de Markov, que é uma desigualdade bem simples e muito importante para calcular um limitante superior para um evento qualquer. Ela é muito simples porque ela relaciona apenas o valor esperado com, digamos, a cauda. Então está aqui a nossa desigualdade, ela vale para qualquer variável aleatória x não negativa. Eu tenho uma constante a, que é um parâmetro, né, dessa minha desigualdade, e a desigualdade diz o seguinte: a probabilidade de x ser maior ou igual a A vai ser menor ou igual que o valor esperado de x dividido por A. Então, é claro que só faz sentido para A maior ou igual do que o valor esperado de x, né? Porque senão essa probabilidade aí vai dar um número maior do que 1. Então, esse A aqui tem que estar na cauda da distribuição. A probabilidade de x ser maior ou igual que A, e esse Azinho tem que ser um número maior ou igual do que a média. Muito bom. A prova dessa desigualdade é bem simples. Tá? Você pode pensar na indicadora de x maior ou igual que A. Tá? Então, pensar que A vezes essa indicadora é sempre menor ou igual que x, porque a indicadora ou vale 0 ou vale 1. E aí eu posso aplicar valor esperado aos dois lados dessa desigualdade. E se você fizer isso, você vai recuperar a desigualdade de Markov. Então, é uma desigualdade muito simples, que a gente consegue provar ela também de maneira bem simples. Muito bom. Agora vamos voltar ao nosso exemplo, olhando para a probabilidade de n ser maior ou igual a 40 e aplicar aqui a desigualdade de Markov. Então, repare que para aplicar a Markov, eu preciso de duas coisas: o valor esperado de x e essa minha a, né, o parâmetro a. Bom, o valor esperado aqui, a gente sabe qual é. 50 vezes 2 quintos, é o valor esperado de uma binomial de parâmetros n igual a 50 e p igual a 2 quintos, que é igual a 20. Então, com isso, né, a gente consegue agora calcular o valor de A. Então, porque eu gostaria de x ser maior ou igual a 40, ok? Então, 40 é o nosso parâmetro A, desculpa. Tá, então, eu quero que P é a probabilidade de n ser maior ou igual a 40, então A vai ser igual a 40. Muito bom. Então, a probabilidade de n ser maior ou igual a 40 vai ser o valor esperado, que é 20 sobre 40, que é igual a 1 meio. Então, repara que a chance de a gente ver 40 ou mais números primos vai ser menor ou igual que meio. Então, a gente já sabe isso aqui aplicando essa desigualdade. Que essa probabilidade, né, que está ali em cima à direita, vai ser um número menor ou igual que 0,5. Muito bom. Vamos ver a segunda desigualdade da aula de hoje, que é a desigualdade de Chebyshev, que é outro importante limitante superior para eventos de probabilidade. E aqui ela é um pouco mais complicada que Markov, porque ela vai usar não só o valor esperado, mas também a variância da distribuição de probabilidade. Okay? Então, por causa disso, ela vai ser, em geral, mais precisa do que a desigualdade de Markov. Ela vai dar um número mais próximo, né? Um limitante melhor para a nossa probabilidade. Um comentário aqui é que Markov foi aluno de Chebyshev e os dois são gigantes, né, na academia russa de probabilistas, né, matemáticos interessados em probabilidade. Isso é no início do século passado. Bom, então está aqui a nossa desigualdade de Chebyshev, a gente vai usar muito ela na disciplina para qualquer variável aleatória x, e aqui não precisa ser positiva, como é o caso de Markov. Vamos assumir que essa variável aleatória tem valor esperado μ e variância σ2. Então, para qualquer k que a gente queira positivo, a gente tem que a probabilidade de x menos μ, o módulo disso, né, ser maior ou igual que k vezes sigma, k vezes o desvio padrão, é sempre menor ou igual que 1 sobre k ao quadrado. Então, repara que k aqui é um fator que está multiplicando o desvio padrão. E aí, quanto maior for k, melhor vai ser, né, o meu limitante superior. O limitante é 1 sobre k ao quadrado. Então, repara que essa desigualdade está medindo, né, a chance de x está meio que k desvio padrões longe da média, né, onde k aqui é um parâmetro. Bom, a prova dessa desigualdade também é relativamente simples. Eu posso chamar y
de x menos mi ao quadrado, ok? E A, chamar isso de k sigma ao quadrado. Agora eu aplico desigualdade de Markov a essa relação entre y e A, e eu vou recuperar a desigualdade de Chebyshev, usando o y aqui. Repare que eu tornei x numa variável positiva, né? Transformando ela em y. Aqui, y é igual a x menos mi ao quadrado, que é algo sempre positivo, então eu posso aplicar Markov em y. Muito bom. Então vamos voltar aqui a um caso interessante, antes de a gente voltar ao nosso exemplo, é pensar no caso onde k é igual a raiz de 2. Então quando k é igual a raiz de 2, eu posso aplicar a desigualdade de Chebyshev, e eu vou ter essa relação x menos mi maior ou igual que 1,41 sigma, a probabilidade de x menos mi ser maior ou igual que 1,41 sigma vai ser menor ou igual que meio. Okay? Então o que isso está dizendo para a gente, né? A probabilidade de x está fora do intervalo mi, que é a média dela, menos 1,41 sigma, e mi mais 1,41 sigma, onde sigma é o desvio padrão, é menor do que meio. Okay? Então, com probabilidade maior do que meio, a minha variável, né, vai estar nesse intervalo aí. E o que é interessante é que isso vale para qualquer distribuição de probabilidade. Repara que sigma tem um papel central aqui, porque sigma vai definir, né, a largura desse intervalo. Okay? Muito bom. Legal. Agora, voltando ao nosso exemplo de calcular a probabilidade de n ser maior ou igual a 40, a gente pode aplicar a desigualdade de Chebyshev aqui, né? E para fazer isso eu preciso de duas coisas: determinar o valor de k e determinar também sigma. Okay? Bom, a gente já calculou mi antes, e aí sigma 2, né, que é a variância da binomial, é n vezes p vezes 1 menos p, isso é igual a 12. Okay? Agora falta escolher k, porque repare que eu quero a probabilidade de n ser maior ou igual a 40. Tá? Então repare que a probabilidade de n ser maior ou igual a 40 é igual à probabilidade de n menos mi ser maior ou igual a 20, porque mi vale 20, né? Então eu levei 20 para o outro lado da desigualdade. Tá? E agora eu preciso fazer com que k vezes sigma seja igual a 20. Repara que k sigma tem que ser igual a 20 para eu escolher o valor de k e poder aplicar Chebyshev. Então, resolvendo para cá, eu tenho que k é igual a 10 sobre raiz de 3. Okay? Então, com isso, agora eu posso aplicar Chebyshev direto. A probabilidade de n ser maior ou igual a 40 vai ser menor ou igual que a probabilidade de n menos mi ser maior ou igual que 20, okay? Que vai ser menor ou igual do que a aplicação de Chebyshev, 1 sobre k ao quadrado, onde k aqui é 10 sobre raiz de 3, e isso dá 3 sobre 100, que é 0,03. Então, repare que a gente teve um resultado bem melhor do que Markov. Markov disse para a gente que essa probabilidade era menor do que meio. Chebyshev está dizendo para a gente que essa probabilidade é menor do que 3 centésimos. Ok? Muito bom. Então, a gente sabe que esse evento aí vai ter baixa probabilidade, é menor do que 3 centésimos. Vamos falar sobre uma terceira desigualdade, e é a última da aula de hoje, chamada desigualdade de Chernoff. Então, Chernoff é um pouco diferente, porque ele é um limitante superior para uma soma de variáveis aleatórias independentes. Então, ela vale para quando eu estou somando variáveis aleatórias que são independentes e identicamente distribuídas. Repara que esse resultado é muito importante, porque em muitos casos eu tenho soma de variáveis aleatórias. Por exemplo, uma binomial, né, como a gente sempre viu aqui, é uma soma de Bernoulli. Tá? E Chernoff tem muitas variações da desigualdade, tá? Algumas mais fáceis de usar, outras mais difíceis. Vou apresentar duas aqui, tá? Uma para limitante superior e outra para limitante inferior. Então, seja yi Bernoulli com parâmetros p, então e de x aqui é n vezes p, okay, que é a minha binomial, e um delta qualquer que você vai escolher. Então, a gente tem a seguinte relação: a probabilidade de x ser maior ou igual que 1 mais delta mi é menor ou igual que exponencial de delta dividido por 1 mais delta elevado a 1 mais delta, tudo isso elevado a mi. Então, repare que isso aqui é a probabilidade da cauda, né? Eu estou olhando para um evento depois da média. É a probabilidade de x, essa minha soma, ser maior ou igual que 1 mais delta vezes mi. E delta aqui é positivo, então eu estou olhando para alguma coisa que é maior do que a média. Agora, eu poderia olhar também para algo que é antes da média, a probabilidade de x ser menor ou igual que 1 menos delta mi.
Então, delta aqui é positivo, 1 menos delta mi é algo que está antes da média. Qual a probabilidade de x ser menor ou igual que esse número? Então, eu tenho uma relação parecida com a de cima, onde eu tenho uma exponencial a menos delta, 1 menos delta elevado a 1 menos delta, tudo isso elevado a mi. Então, reparem que são duas expressões para um limitante superior, né, e para um limitante superior para a cauda e para o limitante superior também para a cabeça da distribuição. Desculpa. Muito bom. Voltando ao nosso exemplo, a gente pode aqui aplicar agora a Chernoff a esse evento de probabilidade aqui. Tá? Então, repara que essa é a definição de Chernoff que a gente quer usar, porque a gente está olhando para um evento que é depois de cauda, né? A probabilidade é um evento de cauda, a probabilidade de n ser maior ou igual a 40. Então, agora eu preciso escolher quem é mi e quem é delta, né? Que são os parâmetros aqui do Chernoff. Mi a gente já sabe, mi vale 20, agora falta escolher delta. Então, repare que eu tenho que fazer 1 mais delta mi ser igual a 40, porque eu quero que o meu evento, né, n, seja maior ou igual a 40. Então, se 1 mais delta mi é igual a 40 e mi é igual a 20, isso significa que delta é igual a 1. Então, se delta é igual a 1, eu consigo agora usar a expressão de Chernoff que a gente elencou. Então, a probabilidade de n ser maior ou igual a 40 vai ser essa expressão aí, que simplifica para e elevado a 20 sobre 2 elevado a 40, que é igual a 0,00044. Okay? Então, repara que esse resultado é ainda melhor do que Chebyshev. A probabilidade de n ser maior ou igual a 40 é menor ou igual que 0,00044. Então, repara que essas três desigualdades elas foram dando resultados cada vez melhores, né, para o nosso limitante superior nesse nosso exemplo. E é claro que essas desigualdades elas estão usando cada vez mais poder de fogo, né? Chebyshev utiliza Chernoff utiliza o fato de eu estar trabalhando com a soma de variáveis aleatórias. Muito bom. Agora eu quero falar sobre um conceito que em inglês se chama with high probability, ou WHP, em português é com alta probabilidade, e para falar sobre esse conceito, a gente precisa parametrizar o nosso modelo de probabilidade. Então, imagina que esse meu modelo de probabilidade tem um parâmetro n, por exemplo, o número de vezes que eu vou jogar um dado, tá? E n representa esse número. Ou o número de vértices de um grafo aleatório, esse n representa o número de vértices, ok? Agora, seja A de n um evento nesse espaço amostral, parametrizado com n. Tá? E a gente vai dizer que A de n ocorre com alta probabilidade, ou with high probability, quando a seguinte relação é verdadeira. Tá? Quando a probabilidade de A de n for maior ou igual que 1 menos 1 sobre n elevado a alfa, por um alfa constante qualquer. A alfa em geral é 1, mas você poderia escolher um alfa 2 ou alfa 3 se você quiser que esse evento vá para 1 mais rapidamente. Então, repara que o limite, né, dessa probabilidade quando n vai para o infinito é igual a 1. Né? Então, é por isso que a gente chama isso de with high probability. Conforme n, esse meu parâmetro, cresce, essa probabilidade, né, a probabilidade associada ao evento AN, fica cada vez mais próximo de 1. E aí você pode também reparar aqui que a probabilidade complementar decresce, né? A probabilidade complementar de AN vai ser 1 menos a probabilidade de AN, e isso vai ser menor ou igual que 1 sobre n elevado a alfa. Então a complementar vai a 0 e a probabilidade do evento de interesse está indo a 1 com esse meu parâmetro n. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Considere jogar uma moeda várias vezes. Okay? Então, YI aqui é o resultado da moeda, se deu cara ou não, e X é o número de caras que eu tenho, que eu vou observar ao jogar uma moeda N vezes. Repara que Mi aqui é N sobre 2, porque a minha moeda é honesta, e uma pergunta que você pode fazer é onde é que está a massa da distribuição? Né? Onde é que está o ponto onde a cauda da distribuição tem probabilidade que vai a 0 com N? Então, traduzindo isso, a gente quer o valor de lambda, tal que P de x que a probabilidade de x ser maior do que mi mais lambda é menor do que 1 sobre n. E aqui eu estou usando o alfa igual a 1, né, na minha expressão anterior. Então, estou interessado, né, nesse lambda aí, que somado à média vai dar uma probabilidade que é menor do que 1 sobre n. Então, eu posso aplicar aqui uma variação da desigualdade de Chernoff, uma variação mais simples, que permite a gente calcular isso de maneira analítica. Então, aqui é uma nova desigualdade de Chernoff, a probabilidade de x ser maior ou igual que 1 mais delta mi
é menor ou igual que uma exponencial de delta ao quadrado mi sobre 3. Então, se eu aplicar isso aqui agora, o que eu preciso fazer? Bom, 1 mais delta mi tem que ser igual a mi mais lambda, que é o que a gente quer escrever, né? Então, daqui eu tiro que delta é igual a lambda sobre mi. Então, se delta é lambda sobre mi, eu posso enfiar isso na minha equação acima, e aí eu vou ter que, né, exponencial de menos 2 lambda 2 sobre 3n, e isso vai ser igual a 1 sobre n. Esse 1 sobre n a gente está colocando aqui porque a gente quer entender quando que esse evento de probabilidade vai a zero, com essa velocidade de 1 sobre n. Então, com isso eu consigo resolver para lambda, tá? E isso vai me dar que lambda é igual a raiz de 3 meios n log n. Muito bom. Tá? Então, vamos ilustrar esse exemplo, né? O que a gente acabou de calcular? A gente sabe que se lambda é igual a raiz quadrada de 3 meios n log n, então a probabilidade de x ser maior do que mi mais lambda vai ser menor ou igual que 1 sobre n. Então, vamos traduzir isso num exemplo aqui, ilustrando isso. Vamos pensar que n é igual a 1000, então eu vou jogar uma moeda 1000 vezes. A gente sabe que mi, nesse caso, né, a média, vai ser 500. Né? Eu espero ver 500 caras aqui. Então, eu calculo lambda como sendo raiz quadrada desse número aqui, que vai dar 102, 101,8. Então, o que a gente está dizendo? Né? Que a probabilidade de x ser maior ou igual que 500 mais 102, ou seja, a probabilidade de x ser maior do que 102, é menor ou igual do que 1 milésimo. Tá? Então, observar 602 caras, ao jogar uma moeda honesta 1000 vezes, 602 caras ou mais, né? Ao jogar uma moeda honesta 1000 vezes, é bastante raro, 1 milésimo aí de chance. Então, se você quiser fazer uma aposta com um colega seu, você pode fazer, tá? Que a chance de sair mais do que 602 caras é menor do que 1 em 1000. Muito bom. Quero terminar agora a aula falando sobre o limitante da união, que é um limitante muito famoso, chamado Union Bound, em inglês. A gente usa ele muito na computação e na matemática, e serve para trabalhar com eventos de probabilidade que não são necessariamente mutuamente exclusivos ou independentes. Então, o caso mais simples do limitante é o seguinte: eu tenho dois eventos de probabilidade num espaço amostral, e aí a probabilidade de A ou B, né, ou A união B, ou A mais B, é igual a A mais B menos a interseção, e aí, se eu jogar fora a interseção, eu fico com um limitante, né, a probabilidade desse evento A ou B é sempre menor ou igual que a probabilidade de A mais a probabilidade de B, né, porque esse evento, né, a interseção, ela, no melhor caso, é igual a zero, né, e é igual a zero justamente quando A e B são mutuamente exclusivos. Então, repara que a gente tem a igualdade aqui desse limitante, né, quando A e B são mutuamente exclusivos. Então, beleza, é um limitante bem simples de você provar, né, ele sai direto dessa definição, tá? E a gente vai ver agora aqui uns exemplos de uso dele. Então, seja aí uma sequência de eventos no espaço amostral, ok? Então, aí aqui pode ser moeda ou alguma coisa assim, tá? Então, i igual a 1 até n. Então, eu posso fazer o seguinte: eu gostaria de calcular a probabilidade da união de todos esses eventos. A1, união A2, união A3, até união a n. Bom, isso é a probabilidade da união. Isso é igual à soma, né, desses eventos, escrevendo a união com álgebra, né, com operador aritmético. E aí, essa probabilidade da soma dos eventos é menor ou igual que a soma das probabilidades. E esse último passo é justamente o limitante da união. Tá? Se esses eventos forem identicamente distribuídos, né, se todos eles tiverem a mesma probabilidade, esse somatório, esse último somatório, ele fatora em n parcelas iguais. Tá? Então, vai ser igual a n vezes a probabilidade de A1, ou de A2, ou de A3, porque todos esses eventos vão ter a mesma probabilidade. E, caso contrário, se eles não são identicamente distribuídos, eu ainda consigo escrever uma coisa mais simples, pegando o máximo dele. Então, eu posso pegar a probabilidade do evento mais provável desses meus n eventos e dizer que a probabilidade da união vai ser menor ou igual que n vezes esse máximo. Muito bom. Vamos ver um exemplo para ficar claro esse limitante da união, com o uso disso. Então, vamos pensar num dado honesto. Eu vou jogar o dado 3 vezes e eu quero a probabilidade de sair pelo menos um 6. Okay? Então, xi é o resultado da 10ª rodada. Eu estou interessado nesse evento aqui de probabilidade.
probabilidade de x1 ser igual a 6, ou x2 ser igual a 6, ou x3 ser igual a 6. Isso é menor ou igual que a soma das probabilidades, ok? Que é justamente o limitante da união, que vai dar 3 vezes 1/6. 1/6 é a probabilidade de você ver 6, que é igual a meio. Então, a probabilidade de você ver ao menos 1/6 é menor ou igual que meio. Bom, nesse caso, a gente consegue calcular a probabilidade exata, né? Porque eu posso usar o complemento dessa probabilidade, desculpa, o complemento desse evento para calcular a probabilidade. Então, o complemento de não sair nenhum 6 em uma rodada, o complemento de sair ao menos 1/6, desculpa, é não sair 6 em nenhuma rodada. Então, a probabilidade de não sair 6 em nenhuma rodada é 1 menos, né? Ou melhor, a probabilidade de sair ao menos 6 em alguma rodada é 1 menos a probabilidade de não sair 6 em nenhuma rodada. Então, x1 tem que ser diferente de 6, x2, x3. E aí, essas conjunções, essas interseções, por independência, eles fatoram. Então, eu vou ter 1 menos a probabilidade de x1 ser diferente de 6, vezes x2 ser diferente de 6, e x3 ser diferente de 6. Então, a probabilidade de x1 ser diferente de 6 é 5/6, é sair qualquer número que não é o 6. Então, isso dá 1 menos 5/6 ao cubo, que é igual a 0,42. Então, repara que a gente calculou de maneira exata essa probabilidade e o limitante superior, né, o limitante da união, disse que era menor do que meio e, na verdade, ela é 0,42. Então, deu um bom resultado aqui. Agora, vamos ver um outro exemplo. Em vez de jogar o dado 3 vezes, eu vou jogar o mesmo dado 10 vezes. E aí, qual é a probabilidade de sair ao menos 1/6? Ok? Bom, se eu aplicar o limitante da união aqui, é a mesma ideia de antes, eu vou ter 10 vezes 1/6, que vai dar 5/3. Então, isso está dizendo que a probabilidade é menor ou igual que 5/3, mas você já sabia disso, porque 5/3 é maior do que 1. Qualquer evento de probabilidade vai ser menor ou igual do que 1. Então, a gente já sabe, né, que a probabilidade desse evento é menor ou igual do que 1. Então, aqui é para dizer que não deu nada de útil aqui. Né? Então, repare que o limitante da união, ele demanda que as parcelas tenham uma probabilidade muito baixa ou que o número de parcelas seja muito pequeno. Caso contrário, né, na hora que você soma várias parcelas, você vai ter um resultado maior do que 1, que não está errado, porque a probabilidade de um evento sempre é menor ou igual que um número maior do que 1, okay? Mas não é nada útil para a gente. Muito bom. Então, isso vou falar um pouquinho mais aqui de último exemplo, desculpa, sobre bolas e urnas. Vamos considerar o problema de jogar bolas em urnas. E aqui eu tenho N urnas e eu vou jogar KN bolas, onde K aqui é um número maior ou igual do que 1. Qual é a probabilidade de a gente ter ao menos uma urna vazia? Tá? Então, eu tenho N urnas, vou jogar KN bolas. Qual é a chance de, né, depois que eu jogar essas bolas, ter pelo menos uma urna vazia? E eu vou chamar isso de P0. Então, eu posso definir uma indicadora x de i, que vai indicar se a iésima urna está vazia ou não. Ok? A probabilidade de xi ser igual a 1, né? A probabilidade da iésima urna estar vazia, é basicamente a chance de nenhuma das KN bolas cair naquela urna. Então, 1 menos 1 sobre n é a chance de eu não acertar essa urna, porque 1 sobre n é a chance de acertar a urna. Então, 1 menos isso é a chance de não acertar. E aí eu não posso acertar na primeira bola, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na késima enésima bola. Então, isso é a probabilidade de eu ver uma urna vazia. Bom, agora eu posso aplicar o limitante da união. Por quê? Bom, eu quero a probabilidade de a primeira estar vazia, ou a segunda vazia, ou a terceira vazia, ou a quarta vazia. Ou a enésima vazia, né? Então, essa probabilidade dessa conjunção é igual à soma desses eventos, né, escrito de outra maneira, e aí aplicando aqui nesse último passo a desigualdade, o limitante da união, todos eles são identicamente, têm a mesma probabilidade, então vai ser n vezes a probabilidade desse evento. Então a probabilidade de eu ver ao menos uma urna vazia vai ser menor ou igual que n vezes 1 menos 1 sobre n elevado a kn. Então vamos pegar alguns exemplos aqui. Se n é igual a 10 e k igual a 3, tá? Então aqui eu tenho 10 urnas, vou jogar 30 bolas. Qual é a probabilidade de ter pelo menos uma urna vazia? Isso é igual, essa probabilidade vai ser menor ou igual que 0,42. Okay?
Agora, se eu tiver 100 bolas e K igual a 2, desculpa, 100 urnas e K igual a 2, então eu vou jogar 200 bolas. Se eu aplicar o limitante da união, essa probabilidade deu 13,4, aqui não é nem um pouco útil, ok? Então, ilustrando aí o problema de usar o limitante da união quando você tem muitas parcelas ou quando a probabilidade é muito alta. Bom, isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próximo encontro. Tchau, tchau.